Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. É com imensa alegria que daremos continuidade ao projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto ele realiza o estudo da coleção Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. E a obra que estamos estudando da coleção Fonte Viva é o livro Vinha de Luz. E a questão que estudaremos hoje é a questão 37, o capítulo 37, que tem como título Orientação. Para realizar seus comentários evangélicos, Emmanuel utiliza uma passagem bíblica. E a passagem utilizada nesse capítulo 37 é a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E Paulo disse o seguinte nessa passagem: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Então, isso aí foi a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, exortando os seguidores do Cristo, do cristianismo primitivo àquela época, a trabalhar com vossas próprias mãos. E Emmanuel vem tecendo os seguintes comentários a respeito dessa passagem. Então, a cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova, nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas, de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendes a isto. Esse foi o comentário do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico, a respeito daquela passagem que Paulo exorta os tessalonicenses a trabalharem com as próprias mãos. Então, Emmanuel veio falando que a cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nos círculos de aprendizado evangélico. Então é normal, na transição planetária que nós estamos vivenciando, que o nosso espírito ali ainda em burilamento, ainda imperfeito, ele se veja ali ansioso, inquieto, e a gente procure notícias, a gente procure informações a respeito do que está por vir, o que vai acontecer. Não são raras as perguntas, as interjeições de espíritas querendo saber o passo de amanhã. Estamos na pandemia, por que a pandemia aconteceu? Estamos vivenciando uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, então qual que será o desenrolar disso, qual que será o passo de amanhã. É normal, no nível que nos encontramos de desenvolvimento espiritual. Mas Emmanuel vem nos fazer esse chamado da gente
fazer a nossa parte, né? Trabalhar com as vossas próprias mãos, cuidar dos nossos negócios. O que é isso? Eu me reduzi ali, né, ao meu planejamento encarnatório, que apesar de nós não lembrarmos, né, de todas as coisas, quando a gente se propõe, né, a reencarnar, a viver uma nova experiência no corpo físico, nós temos ali as fortes intuições dos nossos compromissos iluminativos assumidos enquanto estávamos no plano espiritual, antes de nós descermos ali a esfera carnal. E basta a gente seguir os nossos exemplos, né? O nosso exemplo maior, Jesus Cristo, né, nos deixou como legado aí o amor como instrução, né? Tudo que a gente fizer, a gente deve fazer com bastante amor, e nos deixou essa questão do trabalho também marcada, né, para que a gente não se equivocasse, né, nesse quesito. Quando a gente pega o livro Boa Nova, né, no capítulo 2, tem Maria, né, ela conversando com a sua prima, Isabel, né, a respeito dos filhos, né, do João Evangelista e de Jesus. E isso aqui foi bem depois daquela passagem que Jesus conversa com os doutores da lei no templo, se não me engano, com 12 anos de idade, né? Então eram ainda meninos. E dessa época, tem aqui no livro Boa Nova, a Maria falando para Isabel, né, que ela procurou, né, uma pessoa lá do Sinédrio, né, a fim de chamada Eleazar, né, a fim de que arrumasse ali um caminho, uma direção, né, que o Cristo pudesse seguir uma profissão ali dentro. Então é o instinto de mãe, de Maria, querendo ali a proteção do filho e querendo encaminhá-lo na vida, né? E Jesus, já sabendo do que ela havia feito, né, vai conversar com ela e pergunta: mãe, o que queres de mim? Né? Por um acaso eu já não tenho dado todas as provas, né, dos bens, que eu estou no caminho correto? Né? O que a senhora quer de mim? E ela fala: não, né? Ele adivinhando que ela já tinha conversado com esse Eleazar, né? Ela fala: eu só queria seu bem, queria te encaminhar, né? E ela conta para Isabel que a partir desse dia, né, Jesus pediu para José, né, para auxiliá-lo lá na carpintaria. E desse dia para frente ele nunca mais largou esse ofício, segundo Maria conta ali no livro Boa Nova. Tá? Então é Jesus dando para a gente também, né, esse testemunho, né, de trabalho, de dedicação, né, de a gente fazer a nossa parte, fazer com amor, e a gente pegar e fazer nós próprios, em vez de ficar delegando tudo para terceiros. Delega a criação do filho para terceiro, né? Contrata, ganha dinheiro, contrata uma pessoa para criar o filho e se esquece daqueles momentos de carinho, de convivência que devem ser vividos ali, né, nessa relação de paternidade, né, de pai, mãe, de filho, né? E Emmanuel nos chama a cada um fazer a sua parte, trabalhar com as suas próprias mãos, nos lembrando, né, nos fazendo refletir nesses ensinamentos. Da mesma forma, a gente pega Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, tem lá na comunicação que foi feita no dia 23 de abril de 1866, né, do espírito do Dr. Demeure, né, e ele, nessa comunicação, ele basicamente se pronunciou para que Allan Kardec diminuísse o seu ritmo de trabalho, né? E explicando para Allan Kardec que se ele mantivesse aquele ritmo, aquele desespero que ele estava para terminar o trabalho que ele veio como encarregado, né, de fazer a codificação espírita, que ele iria desencarnar prematuramente, porque o corpo, a nossa carne, ela precisa também desse repouso, desse descanso para refazer as energias que a gente gasta ali nos nossos trabalhos, né? Então, Allan Kardec trabalhava tanto que foi preciso a espiritualidade, né, manifestar e falar: olha, acabou, estou manifestando aqui, e o espírito do doutor, ele fala: nem é meu nome, é em nome de todos aqueles que estão trabalhando, né, nessa codificação espírita, e você vai ter que dar uma pausa, né, diminuir o ritmo, porque senão seu corpo não vai aguentar.
Então, mais um exemplo aí de trabalho, né, deixado aí por um daqueles que nos antecederam. Né? Da mesma forma, a gente pega Chico no programa Pinga Fogo, se não me engano, falando sobre a depressão, né? E ele vem nos dizendo, né, que a depressão pede o remédio do trabalho. Né? A pessoa triste necessita ser motivada para as pequeninas tarefas, aquelas que a gente faz com a mão. Né? Na depressão, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, não tem remédio que resolva aquela situação. E Chico vem arrematando que quem sofre de depressão deve fugir da cama e do sofá. O Chico falava que era bom para quem está deprimido para visitar os asilos, os presídios, né, aqueles lugares, hospitais, onde as pessoas estão doentes, que a gente consegue enxergar, né, que existem pessoas que estão ali numa situação muito pior do que a nossa e que, apesar disso, estão levando a sua vida ali satisfatoriamente. Então, esse ensinamento aqui de Emmanuel, ele vem nos trazer essa realidade, né, dessa necessidade da gente trabalhar, né, por nós mesmos, de fazer, de imaginar ali os mínimos detalhes na casa, né, desde arrumar uma cama, uma gaveta, lavar uma vasilha, né, essa conversa, esse contato com a educação dos filhos, né, os filhos ali nesse carinho, nesse cuidado com os pais, os irmãos, a harmonia, trazendo a harmonia para dentro do lar. E as pequeninas coisas que a gente faz agrada um ali que está mais triste, né? Dá aquele abraço, aquece aquele coração, né? Cuida de uma pessoa ali, um vizinho, uma pessoa que está necessitada, vai no hospital dormir de um parente que está doente, né? Que está precisando de alguém, de algum acompanhante para ficar. Então essa é colocar em prática, né, este amor que o Cristo nos ensinou, né? Porque quando a gente segue, né, nesse caminho, a bagagem ela não pesa, né? O caminho não cansa, os pés não reclamam, quando o que se carrega, na verdade, ali é o amor. Então, que todos nós possamos refletir em cima dessa mensagem de Emmanuel, né? Que nós possamos, né, fazer a nossa parte, doar esse nosso trabalho em favor de nós mesmos e dos nossos próximos, daqueles que conosco convivem, a fim de que a gente consiga dessa forma, né, cada um fazendo a sua parte ali, transformando esse mundo nosso, né, realmente num planeta ali de regeneração. É dessa forma, cada um fazendo a sua parte ali, trabalhinho de formiga, né, é que a gente vai conseguir aí atingir o nosso objetivo. Não adianta nós ficarmos mirando ali, né, alcançar o universo, né, salvar toda a população mundial, né, quando na verdade a espiritualidade, os exemplos, a espiritualidade superior, os exemplos trazidos, né, por Cristo, por Kardec, por Chico Xavier, são de cada um ali fazendo a sua parte nos mínimos detalhes, pegando a mão que a gente nasceu com ela, ali o nosso suor, o nosso trabalho, e transformando o mundo a partir de nós mesmos. Que guardemos essa linda mensagem de Emmanuel e que possamos, cada um de nós, colocá-la em prática. Que fiquemos bem, que assim seja.